continuidade ao nosso seminário. Temos a programação agora da parte da tarde. Temos então uma palestra com o professor Newton da Costa. O professor Newton da Costa trouxe também para contribuir na nossa palestra o professor Hamilton. O professor Hamilton é professor do Departamento de Engenharia Elétrica da UFSC. Também faz estudos junto com o professor Newton da Costa e também vai nos ajudar a apresentar, né, todo o currículo do professor Newton da Costa, aí, que não, como o professor Vilaça falou hoje de manhã, é um pesquisador de renome aí mundial. Então também vamos solicitar auxílio do professor Hamilton aí na apresentação. Então passo a palavra para o professor Hamilton e logo em seguida o professor Newton da Costa. Obrigado. Muito obrigado, bacana. Boa tarde a todos. É um grande prazer apresentar o meu amigo Newton da Costa, que eu já conheço há alguns anos aqui de Florianópolis. O professor Newton da Costa é uma pessoa excepcional a nível brasileiro. Com toda a segurança, ele é o maior matemático brasileiro vivo. O professor Newton da Costa, ele deu diversas contribuições, tanto em filosofia, na parte de lógica, é um expert mundial de lógica, é conhecido internacionalmente como lógico, e além de lógica, ele se interessou também por fundamentos da ciência, e ele também é conhecido internacionalmente nessa área de fundamentos da ciência, que é uma área da filosofia. A maior contribuição que ele hoje é conhecido é em um tipo de lógica que se chama lógica paraconsistente. Foi uma revolução a nível mundial, uma ideia completamente nova, e o professor Newton criou esse tipo de lógica que hoje ele é conhecido internacionalmente como o pai da lógica paraconsistente. Hoje tem disciplinas de matemática viradas para a lógica paraconsistente. O nível de pesquisa a nível internacional sobre esse assunto é enorme e a aplicação é muito grande, apesar do nome ser meio teórico, lógica paraconsistente, né? Ela tem uma aplicação muito grande para a tecnologia. Então, ela hoje está sendo utilizada em robótica, está sendo utilizada em controle de tráfego, em controle de processos, como controle da produção de cerveja e diversas controle de tráfego aéreo, né, e diversas outras aplicações de engenharia. Quer dizer, a grande vantagem dessa lógica paraconsistente para a tecnologia é que ela trata de informações que são contraditórias, né? Então, por exemplo, se nós tivermos 2 ou 3 equipamentos, né, um está dando dados contraditórios ao outro, né? Então, através da lógica paraconsistente, a gente pode conseguir resolver esse tipo de problema. A contribuição, digamos, escrita do professor Newton é muito grande. Ele tem mais de 300 artigos e livros, né, escritos em diversas línguas, escritos em inglês, em chinês, em romeno, italiano, francês. Então, diversas línguas, os trabalhos deles foram traduzidos, né? E essa lógica paraconsistente hoje é uma coisa sólida, muito sólida na área de tecnologia. A gente mede a importância de um pesquisador pelo número de citações. Não adianta nada a gente escrever um artigo e esse artigo ninguém lê, né? Então, para se ter uma ideia
da importância do trabalho do professor Newton, até o ano passado ele tinha mais de 30 mil citações. Então, isso significa que os artigos deles e livros foram lidos e absorvidos para se fazer novos trabalhos, né? Então, eu acho que isso aí é, em resumo, o professor Newton, que é um dos maiores matemáticos mundiais e seguramente o maior matemático brasileiro vivo. Muito obrigado. Para mim, primeiro eu quero agradecer ao professor Hamilton as palavras elogiosas. Ele é meu grande amigo e talvez isso tivesse motivado em parte, pelo menos elogio. Em segundo lugar, dizer que para mim é um grande prazer estar aqui com você. Realmente é um grande prazer. Eu não sei se eu posso falar sem microfone. Será que você me ouve ou não? Sim. Eu, conversando, eu resolvi falar hoje sobre máquinas de Turing e computabilidade. Eu vou falar de um modo geral e histórico. Esse tema poderia ser um tema quase que de um curso. Eu quero só motivá-los para uma das coisas mais interessantes que ocorreu na história da lógica. Em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte: o que hoje em dia um especialista chama de lógica não é o que vocês, em geral, também chamam de lógica. Lógica, uma das aplicações da lógica, a aplicação no estudo das inferências válidas, etc. Mas a lógica é muito mais do que isso. E hoje em dia, nesse bate-papo de hoje, eu vou dar uma ideia por alto de uma das partes mais lindas da lógica, que é a teoria geral da máquina, teoria da recursão, ou teoria dos algoritmos. Tudo isso mais ou menos é equivalente. Um ponto central, fundamental, é o seguinte: mais ou menos na década de 30, uma coisa, eu vou falar do nosso ponto de vista, uma coisa que estava no ar e que precisava ser caracterizada de um modo mais ou menos sensato, era o que é um algoritmo. Eu tenho um algoritmo, por exemplo, para calcular a divisão de dois números. Eu tenho um algoritmo para verificar se o número é primo ou não. Um programa que vocês metem no computador é, na realidade, um algoritmo, num certo sentido. Então, a pergunta é o seguinte: será que a gente poderia dar uma definição precisa de algoritmo? Dito de outra maneira, uma máquina que faz computação, como os computadores que você conhece, ela no fundo é um sistema de programa. Então, essas operações que ela faz, todas são operações que a gente chama operações construtivas, decidíveis. Os vários passos do computador, por exemplo, quando ele começa a funcionar, estão perfeitamente determinados. O que aconteceu antes determina exatamente o que vai acontecer aqui em seguida. A primeira coisa é o seguinte: todas essas máquinas reais são máquinas determinísticas, não são máquinas estocásticas. Eu podia, por exemplo, inventar uma máquina que ela vai indo assim de um modo bem determinado, chega a um certo ponto, o novo passo vai depender do lançamento de um dado, por exemplo. Aí você tem uma máquina estocástica. Mas o problema até agora é, eu quero saber o que é máquina, o que é algoritmo, o que é um processo efetivo para realizar alguma coisa. Quem resolveu esse problema de uma maneira extraordinária foi um dos maiores gênios matemáticos da história, Turing. O trabalho sério dele data de 1936. Turing, a ideia de Turing era a seguinte: ele queria conceber pelo menos uma máquina ideal que pudesse operar, em princípio, tanto tempo quanto se quisesse,
O tempo é medido sempre em máquina pelo número de estágios elementares que a máquina executa. Então eu queria definir uma máquina geral, tal que a gente pudesse dizer o seguinte: uma coisa é computável, um método é decidível, algo é algoritmo ou é um algoritmo, um processo de cálculo, sem somente ser existir uma máquina, na acepção dele, calcule. Essa era que efetua esse problema, que efetua esse cálculo, esse processo. Essa era a ideia básica dele: inventar uma máquina teórica que permitisse resolver problemas, um número finito de símbolos, se podia codificar numa linguagem de máquina, um número finito de símbolos, um número finito de regras, e que a gente pode dizer, não, isso é realmente um algoritmo. Eu dou uma entrada e deterministicamente eu obtenho um resultado. Vamos melhorar isso um pouco. Eu não posso, e não vale a pena começar a querer definir exatamente máquina de Turing. Uma próxima vez eu venho aqui e dou para você a definição. Mas a máquina de Turing é uma máquina ideal. Não existe máquina de Turing real. É uma máquina ideal. Vocês imaginam que existe uma fita de comprimento, em princípio, infinito, e depois vocês têm uma porção de símbolos, que vocês podem, essa fita é dividida em quadrados, e depois então vocês podem, por certo, um número finito de símbolos, uma estrelinha, um ponto de exclamação, uma coisa assim, vocês podem praticamente escrever na tela, na fita, os números que vocês querem computar. Escreve um, dá um espaço, escreve outro, dá um espaço, escreve outro, e tem um processo para fazer esse cálculo. A máquina de Turing tem um programinha. Na verdade, no fundo, a máquina de Turing é um programa. Então, Turing mostrou que todos os problemas usuais, que a gente diz que são problemas efetivos, que tem um processo efetivo de cálculo, pode ser resolvido por uma máquina de Turing. Por exemplo, calcular a divisão de dois números, verificar se o número é primo ou não, etc, etc, etc. E mais do que isso, então, a gente pode provar facilmente que todos os processos que usualmente uma pessoa diria, esse é um processo efetivo de cálculo, no sentido de que eu dou um problema codificado na entrada, depois de um número finito de etapas da máquina, todas essas etapas determinísticas me dão um resultado. Sim ou não, dá um resultado do problema. Em geral, todos os problemas podem ser colocados na forma sim ou não. É uma máquina teórica. Quando Turing fez isso em 1936, não havia nenhum computador desse que vocês conhecem. O máximo que ele tinha é máquina de calcular, a mulher. Pois bem, todos os computadores reais que hoje existem são exemplos físicos de máquina de Turing. São exemplos físicos de máquina de Turing. Quer dizer, só que uma máquina de Turing é uma coisa abstrata. Pode existir máquina de Turing que pode operar, por exemplo, 5 quintilhões de anos. A gente conta tempo para uma máquina, significa o número de etapas elementares que a máquina é obrigada a fazer. Por exemplo, eu vou calcular um número para um produto. A máquina fixada, uma máquina, ela começa a fazer uma série de etapas atômicas, por assim dizer. E o número dessas etapas atômicas, mínimo, é exatamente me dá complexidade do que eu quero fazer. Bom, todos os computadores são máquinas de Turing. Mas no tempo de Turing, e ele foi um dos grandes, uma das pessoas que mais contribuiu depois para a construção de computadores, na certa época eletrônicos, depois a coisa começou a ficar realmente nessa evolução que vocês conhecem, Turing deu a teoria geral das máquinas de Turing. Uma teoria geral. Por exemplo, o que é que uma máquina de Turing pode fazer? Será que ela resolve qualquer problema? Esse é um primeiro problema. Pois bem, quando vocês têm uma máquina de Turing, vocês dão um input na máquina. Vamos supor um computador desse comum. Dão um input. A máquina, às vezes, ela começa a funcionar. Em princípio, depois, digamos, de 20 milhões de anos, ela dá a resposta. Ou em 5 minutos, ou imediatamente.
Mas às vezes a máquina, o programa, a máquina está de forma programada, que ela, você dá um input e ela começa a trabalhar e entra em loop infinito. Ela nunca dá resposta, ela entra em loop. Quer dizer, ela passa de uma para cá, depois passa voltamente, assim, vai e volta, e não para mais. Isso é muito ruim, você já sabe que isso é uma coisa terrível. Por exemplo, num grande aeroporto, todo governado por máquinas, por computadores, etc. Se uma das máquinas vai em loop lá, vai dar um bafafá desgraçado. Então o problema que Turing pensou foi o seguinte: essa é uma das coisas mais incríveis que você pode ver. Naquela época, uma pessoa podia pensar. Ele queria saber o seguinte: eu dou uma máquina de Turing e eu quero construir uma outra máquina de Turing tal que me diga que quando uma máquina de Turing qualquer, para um input qualquer, se ela vai entrar em loop infinito ou não. Esse se chama o problema da parada. Quando a máquina entra em loop infinito, ela não para mais, começa a fazer besteira atrás de besteira. Não dá resposta nenhuma. Então, esse é o problema da parada. Será possível que eu possa decidir, dado uma máquina qualquer M, dado um input, se M entra em loop ou não para esse input? Esse é o celebrado problema da parada. E a resposta de Turing, com um raciocínio relativamente simples, foi o seguinte: não existe nenhuma máquina de Turing que me diga quanto uma máquina de Turing vai parar ou não para um input dado qualquer. Isso significa o computador real de vocês, que é uma máquina de Turing, às vezes entra em loop. Vocês podiam dizer: puxa, eu quero então achar um outro computador que me diga, dado um computador qualquer, se ele vai entrar em loop ou não. Esse computador não pode ser construído. Esse é um dos teoremas centrais da lógica. Eu vou repetir. Eu vou repetir, por exemplo, os computadores usuais. Dado um computador, eu quero fazer cálculo. Então, eu posso programar algo, acionar o computador, ou ele vira e dá a resposta, ou ele entra em loop infinito. Não para mais. Então a pessoa podia dizer: eu quero achar um programa, ou achar um outro computador bem programado, que me diga, dado um computador qualquer, se é possível ou não dizer se para aquele computador, o computador vai parar e dar uma resposta sensata ou não. Esse problema é insolúvel. Esse problema é insolúvel por meio de máquina. Não dá. Não existe nenhum computador real, muito menos nenhum computador de Turing, máquina de Turing abstrata, que resolva esse problema. Eu vou dar um outro exemplo. Esse é um teorema de lógica. Vocês estão vendo que a lógica não é só o que vocês pensam. A teoria geral abstrata das máquinas faz parte da lógica. Teoria das máquinas de Turing, algoritmo de Markov, tudo isso, está tudo junto. É um capítulo lindo da lógica atual. Bom, o segundo problema fundamental. Eu vou falar em termos de computadores usuais. Isso pode ser generalizado para máquinas de Turing em geral. Vocês sabem que você tem um computador e sistematicamente estão atualizando os antivírus. Aí vocês dizem: mas isso é uma chateação. Todo ano, de 6 em 6 meses, algumas firmas até mais rapidamente, eu tenho que verificar, colocar um antivírus no meu computador, na minha máquina. Será que não seria possível eu bolar um programa antivírus que fosse universal, degolasse qualquer vírus? Teorema. Esse é um teorema que se obtém por um raciocínio bonito nessa parte da lógica, que a gente chama teoria geral das máquinas, teoria da recursão, coisa tem outro nome. O teorema diz o seguinte: não existe um antivírus universal. Não existe e não pode ser jamais obtido. Quer dizer, não adianta um sujeito que sendo um computador, programador sensacional, ele diz: eu vou programar um negócio mesmo terrivelmente grande, que me diga, que me acabe com qualquer vírus de qualquer máquina.
É impossível. Cada grupo de vírus necessita de um antivírus apropriado. O cara bola um antivírus, outro bola um outro programa que elimina o vírus. Não tem solução. Isso é um teorema de lógica, bonito. Outra coisa, eu posso perguntar, fazer a seguinte pergunta. Eu tenho os números naturais, números que eu chamo naturais, 0, 1, 2, 3, etc. E eu podia definir funções entre números naturais. Funções, por exemplo, que ao número 1 associe 3, ao número 3 associe 5, etc. Funções, se eu chamar o conjunto desses números de n, funções que levam n em n, são chamadas funções aritméticas. O problema é o seguinte, existem funções aritméticas, é a pergunta que a gente faz, existem funções aritméticas que não são computáveis por uma máquina de Turing? Todas as funções usuais, a multiplicação, inclusive de várias variáveis, né? Multiplicação, subtração, tudo se quiser, todas as funções usuais da aritmética são computáveis. Existe uma máquina de Turing que eu posso programar direitinho e que ela computa a função. Aí a pergunta que você põe é a seguinte: existem funções que não são computáveis? Essas funções computáveis são chamadas funções Turing computáveis ou funções recursivas. Então, Turing demonstrou o seguinte, que existem funções aritméticas que não são computáveis por nenhuma máquina. Máquina de Turing. Quando falar de máquina, aqui para frente é máquina de Turing com computador comum. Quer dizer, é fácil colar funções que não são recursivas. Aliás, a quantidade das funções que não são recursivas é muito maior, num certo sentido, do que as funções recursivas. Mas agora que nós vamos chegar eu estou falando por alto, mas antes de mais nada eu queria fazer uma pequena observação histórica. A obra de Turing, ele fez isso com base principalmente no que uma pessoa tinha feito antes, um dos maiores matemáticos de todos os tempos, Gödel, matemático austríaco, um dos grandes gênios da lógica. Aliás, eu quero dizer o seguinte, a revista Time fez uma enquete de quais seriam os 100 cientistas no século passado que mais influência tiveram. E entre os matemáticos, somente 2 figuraram, Gödel e Turing. Na verdade, graças a Gödel é que Turing pode fazer o que ele fez. Mas vamos agora ver mais algumas conclusões da teoria geral da recursão, nessa parte da lógica, teoria geral das máquinas. Gödel mostrou que qualquer teoria matemática, ela pode ser reduzida a um certo número de axiomas, certos princípios básicos e certas regras de inferência, e que todos os resultados da teoria se obtêm por aplicações finitas das regras de inferência a partir desses axiomas. Qualquer livro de lógica trata disso. Ou seja, qualquer teoria matemática usual, eu posso escolher uma linguagem simbólica apropriada e artificial, posso pegar as principais ideias e os principais princípios, axiomas dessa teoria, escrever nessa lógica, nessa linguagem artificial, e obter o que se chama um sistema formal. A disciplina matemática converte-se num jogo como xadrez, totalmente artificial. Eu transformo as demonstrações matemáticas em operações recursivas, operações até que podem ser computadas por máquina de Turing. Todas as teorias. Na verdade, uma teoria matemática formalizada é uma espécie de máquina de Turing. Eu entro com uma fórmula na máquina e a máquina me diz se isso é teorema ou não é. Às vezes ela entra em dúvida, mas em princípio é isso. Bom, a pergunta que você põe então é a seguinte, que Gödel, isso ficou
claro depois de Gödel. É a seguinte, eu tenho um sistema formal. Qual é a relação entre sistema formal e aritmética usual? Gödel mostrou, falando por alto, que eu pego os símbolos básicos do sistema formal, que são sempre finitos ou enumeráveis, um conjunto enumerável, e ele mostrou que eu posso numerar todos os símbolos de um modo apropriado. Eu posso enumerar as fórmulas, eu posso enumerar os teoremas, eu posso enumerar as demonstrações, de tal forma que as operações entre fórmulas se convertem em funções dos números naturais ou dos números naturais, porque eu transformei as fórmulas em números. É o caso, por exemplo, mais parecido com a geometria analítica. Eu tenho uma circunferência e transformo a circunferência numa equação. Eu posso pegar toda a teoria matemática, formalizá-la, transformá-la num jogo de símbolo e depois jogá-la dentro da aritmética usual, dos números naturais. A primeira fase, vocês têm a teoria intuitiva, depois vocês têm a teoria formulada simbolicamente, depois a teoria formalizada, em que abandona tudo e fica um jogo simbólico, e depois é o que se chama a gödelização da teoria, a transformação da teoria num jogo com números. Ou seja, toda a matemática, no fundo, se converte em aritmética. Isso parece um absurdo, mas tudo se converte em aritmética. Na verdade, qualquer pessoa que está fazendo demonstração de geometria, por exemplo, no fundo está fazendo aritmética. Bom, a pergunta que a gente poderia fazer é o seguinte: uma teoria, uma questão que se poderia perguntar é assim, uma teoria assim, será que ela não podia ser vista como uma máquina também? E na realidade uma teoria formalizada, gödelizada, é uma máquina. Eu posso mandar fórmulas lá e posso tentar reconhecer, por meio dos algoritmos que eu idealizei, reconhecer se é teorema, se não é teorema, etc. Em geral, às vezes isso dá um angu, como já vou mostrar, mas em geral dá para fazer. Bom, então uma teoria matemática, uma teoria física e tal, isso vale também para teorias físicas, pelo menos uma parte de teorias físicas, pode ser transformada num jogo aritmético. E esse jogo aritmético pode ser visto como um sistema, como uma máquina de Turing praticamente. Ou seja, tudo que você faz em matemática e todas as teorias, por exemplo, da física, são no fundo máquinas de Turing. Todas. Se eu conseguir descobrir limitações para as teorias da matemática, por mais abstrata que seja, e das teorias físicas formuladas de um modo simbólico, eu consigo encontrar teoremas de limitação para o nosso próprio pensamento e das limitações para a própria física. Por exemplo, uma das coisas geniais é a seguinte: suponhamos que eu peguei uma teoria formalizada, aritmética, e suponhamos que uma pessoa me pergunte: será que existe um processo efetivo, quer dizer, uma máquina de Turing, que permita me dizer exatamente quais são os teoremas e só os teoremas, as coisas que eu posso provar e somente elas? A resposta é negativa. Em geral, isso não ocorre. Ou seja, embora eu tenha transformado a aritmética numa máquina de Turing, muitas vezes, para saber certas coisas, máquinas de Turing que não são suficientes. E aí surge um problema, olha lá. Vocês imediatamente percebem que que eu posso chamar de cérebro, uma máquina terrível que permita decidir se uma fórmula aritmética, que não é decidível por máquina, se essa fórmula aritmética é verdadeira. Na realidade, a gente pode mostrar uma coisa muito bonita. Existem cérebros. Ou seja,
se eu quero resolver certos problemas que as máquinas de Turing não podem resolver, e eu posso fazer isso, eu posso definir assim: cérebro. Cérebro é uma máquina que resolve problemas que as máquinas de Turing não conseguem resolver. E tem um teorema lindo, todo mundo conhece: existem cérebros. Vocês estão vendo como a lógica é hoje em dia? Mais do que isso, com esses artifícios aí que eu estou falando, idealização, etc., graças principalmente a Gödel e a Turing, porque a gente vê o seguinte: eu quero estudar, por exemplo, uma teoria física, relatividade geral. Quais são as limitações dessa teoria? No sentido, o que é que essa teoria pode não revelar? Então a gente encontra uma quantidade enorme de resultados científicos, por exemplo, na relatividade e tal, que não podem ser resolvidos por nenhuma máquina. É claro que talvez o cérebro resolva, mas o cérebro é capaz de resolver certos problemas. Eu não sei se um cérebro resolverá todos os problemas que uma máquina não pode resolver. E vocês vejam então que nós começamos com uma coisa muito simples, noção de máquina de Turing, computação usual, etc. E a gente vai indo e cai em problemas filosóficos profundos. Quer dizer, provavelmente o homem é capaz de fazer coisas que as máquinas não fazem. Isso é praticamente um teorema de lógica. No futuro, vocês podiam pensar, agora eu vou extrapolar um pouco para deixar essa aula um pouco menos maçante. No futuro, é óbvio que vocês vão conseguir construir robôs. Aliás, eu não falo em robô para não ofender, androides, extremamente parecidos com vocês. Em 60 ou 70 anos, lastimavelmente, não vou estar aqui para conferir, o que vai acontecer é o seguinte: vocês entram numa fábrica, por exemplo, um jovem, e diz: eu quero uma mulher, cabelo preto, olhos azuis, etc, 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 pele clara, exatamente como quer. E reciprocamente uma mulher pode pedir um homem assim. E o que vai acontecer é o seguinte: as máquinas serão indistinguíveis de um ser humano. Turing introduziu o que se chama critério de Turing. Será que existe alguma maneira, algum processo que me permita distinguir um cérebro, um homem, de uma máquina? A resposta de Turing, embora isso seja meio discutível, é não. Se vocês ensinarem uma máquina com capacidade de aprender, vai chegar um momento que ela praticamente fica idêntica a quase a gente. E então, os netos de vocês vão ter que andar com uma carteirinha dizendo que vocês são homens. Porque os seres humanos, o homem e a mulher, porque se vocês não tomarem cuidado, vocês vão esbarrar com alguém que tem tudo de um homem e na verdade não é um homem nem uma mulher, é uma máquina. Ou melhor, máquina não, porque isso é ofendê-lo. É um androide. Um androide que é capaz de aprender. O grande problema que aí foge daqui, da teoria geral de máquina e tudo, é saber se numa máquina dessa seria possível gerar emoção. Não quero mais discutir isso, mas vamos voltar aqui para a parte da lógica. Essa teoria da refusão, ela conduz agora, falando um pouquinho mais, além de máquina de Turing, falando um pouco dos resultados de Gödel. Gödel é um matemático assombroso. Na minha opinião, foi o maior matemático do século passado. Com a seguinte definição: que as obras completas de Gödel constam umas 200 páginas no máximo. Ele escrevia muito pouco, por várias razões. Em primeiro lugar, porque ele achava que
escrever demais, ele só gostava de escrever as coisas que ficassem praticamente imortais. Onde ele punha o dedo, aquilo ficava para sempre. Então, Gödel, formalizando a matemática e mostrando que, no fundo, as várias partes da matemática, dedução, tudo aquilo, no fundo, são combinações de máquina de Turing, Gödel propôs o seguinte problema. Será que eu posso achar uns sistemas de axiomas com regras de inferência para aritmética que demonstre todas as sentenças verdadeiras da aritmética e apenas elas? Vou repetir. Vocês, por exemplo, vão estudar aritmética dos números naturais, multiplicação, adição, etc. E muito mais coisas, fatorial, número primo, teorema de Fermat, bastante coisa. Mas vocês podiam perguntar, eu queria achar uma lista de axiomas, está escrito pelas regras usuais da lógica, eu pudesse deduzir todas as verdades da aritmética. Podia reproduzir isso para qualquer teoria mais forte que a aritmética. O que quer dizer o seguinte, 99% das teorias matemáticas. As teorias matemáticas todas, não triviais, elas são muito mais fortes que a aritmética, no sentido que dá para embutir a aritmética dentro delas. Então, a pergunta que Gödel formulou foi a seguinte: será que eu posso obter sistemas para teorias mais fortes que a aritmética, sistemas completos de axiomas que permitem demonstrar tudo e somente as coisas verdadeiras? A resposta dele é assombrosa. Não. Não é possível. Dado qualquer sistema da aritmética, por um processo construtivo via uma máquina de Turing, eu posso achar uma sentença tal que ela é verdadeira, mas não é teorema. Aí você diz, não, eu pego junto essa. Aí novamente aplico o teorema, porque tem outra sentença que é verdadeira, mas não é teorema, assim vai. Ou seja, a matemática é, num certo sentido, dramaticamente incompleta. Não só incompleta, mas incompletável. Eu trabalhei muito nessa área com um professor chamado Francisco Doria. E nós estendemos grande parte de teoremas, chamados teoremas de incompletude, para a física, para as grandes teorias físicas, mostrando que as teorias físicas em geral têm uma série de limitações. Esse é um problema muito em voga hoje em dia, inclusive por diversas razões de engenharia, de teóricas e tal, de estudar os limites da ciência. Até onde a ciência pode chegar e o que é que a ciência pode dizer. Se a ciência de fato revela aquilo que é, ou a ciência traça um quadro psicodélico que, de algum modo geral, eu coordeno com alguma experiência e faço previsões. Esse é um problema sério. Então, na teoria das máquinas e na teoria da robótica, quando se tem robôs, por exemplo, um robô R, uma maquininha que faz alguma coisa, ela tem lá dentro uma máquina de Turing dela, que é o programa. Na cuca de cada um de vocês têm provavelmente uma máquina de Turing estocástica. Para vocês não serem máquina de Turing, porque vocês, sob certo aspecto, vocês são capazes de computar qualquer coisa. Máquina de Turing muito arrebentada, porque você não pode computar uma coisa, por exemplo, em 10 elevado a 10 elevado a 10 em 1 milhão de anos. Vocês começam e não terminam. Mas o X da questão é o seguinte: vocês, sob certo aspecto, são máquinas de Turing. Máquinas de Turing capenga. Muito limitadas, no certo sentido. Mas, como máquinas de Turing, surpreendentemente, vocês podem fazer coisas que as máquinas de Turing não conseguem. Então, uma das soluções, não sei se é a única, mas uma das soluções, seria dizer que vocês são máquina de Turing estocástica. Vocês vão seguindo as coisas para e passo, de repente tem um lampejo lá, uma coisa qualquer, sai daquilo e cai em outra linha. Não tem outra explicação para
fenômeno que o homem é capaz de fazer coisa que a máquina não faz. Não tem outra explicação mais razoável, na minha opinião. Quer dizer, há alguma coisa. Talvez vocês sejam, alguns podem até dizer, computadores quânticos. Eu podia falar disso, mas não vale a pena. Computadores quânticos que têm a capacidade de, não somente de... Eles não podem fazer mais nada que os computadores de Turing, as máquinas de Turing, mas são muito mais rápidos. Porque vocês levam para fazer, por exemplo, 100 anos, um computador quântico pode fazer em questões de minutos ou mesmo de hora. Talvez um de vocês seja um computador quântico. Um computador quântico quer dizer, não sei se vocês sabem que as partículas quânticas, as partículas elementares, elas não são, segundo a mecânica quântica funcionar mesmo, e ela funciona, elas não são determinísticas. Uma partícula quântica, de repente está louca, a partícula quântica está aqui e vai aparecer, atravessa essa parede e vai aparecer lá fora, de repente. Isso se chama tunelamento. É inacreditável o que as partículas quânticas podem fazer. Então, talvez, vocês sejam espécie nós sejamos espécie de computadores quânticos. E, de algum modo, esse indeterminismo quântico entra na nossa cabeça. Eu diria, brincando, que uma partícula elementar é exatamente uma coisa que não satisfaz, que é absolutamente oposta a uma máquina de Turing. Eu não posso prever o comportamento de uma partícula elementar. É imprevisível. Eu posso dar uma probabilidade, por exemplo, que uma partícula estando aqui, ela vai aparecer do outro lado dessa parede. Desapareça aqui, apareça lá, instantaneamente. Eu posso dar essa probabilidade, é pequeníssima, mas posso. Agora, nunca posso dizer o que é que a partícula isolada vai fazer. Eu posso prever mais ou menos quantidades monstruosas, trilhões de células, no caso de vocês, as células formadas por milhões de átomos e tal, aí a coisa já se transforma, é mais ou menos possível fazer previsões. A previsão é mais ou menos, coincide mais ou menos com a mecânica usual, com a ciência usual. Mas as partículas elementares, não há previsão possível. É mais ou menos o que acontece com rotação, por exemplo. Vocês podem prever qual vai ser mais ou menos a rotação do senhor X, aproximadamente com bastante precisão. Aproximada, mas com bastante precisão. Mas vocês não podem prever uma pessoa isolada o que ela vai fazer. Mesmo talvez ela mude de ideia na hora de votar. Então, a ciência, hoje em dia, além dessa parte de Turing, dessas coisas aqui, que são mais ou menos computacionais, determinística, ela tem uma contraparte não determinística e não computacional na mecânica quântica. Eu não sei onde isso vai parar, nem sei qual vai ser o fim de toda essa coisa, mas isso mostra, por outro lado, a importância da lógica. Eu queria chamar a atenção da importância da lógica. Todos os sistemas estão relacionados com lógica, teoria da recursão. Vejam a amplitude da teoria da recursão. E ela se reflete sobre tudo. Por exemplo, os teoremas de Gödel. Os teoremas de Gödel que muitos utilizam para mostrar que existem séries. Os teoremas de Gödel podem ser de consequências filosóficas ou estão relacionados com consequências filosóficas tiradas por outras pessoas que são incríveis. Eu poderia continuar falando, mas talvez fosse mais interessante fazer umas perguntas, não? Se tiver tempo. Então, se vocês quiserem fazer perguntas, então, nessa minha primeira visita, porque eu gostei tanto, depois, se vocês quiserem, eu posso voltar mais devagar e a gente fazer uma coisa mais terra a terra, com símbolos, direito e tal, porque temas como esse, teoria geral das máquinas, lógica para consistentes, a lógica da alternativa, isso são coisas que me surpreendem, porque a maior parte dos brasileiros não conhece. Lá na América Latina não procura, ninguém nunca ouviu falar de Gödel. E quando você abre a boca para falar de Gödel, só diz besteira, uma enxurrada. Eu quando vejo alguém vai falar de Gödel,
teoremas de incompletude de Gödel, ou vai falar do princípio da determinação de Heisenberg, do negócio de mecânica quântica, eu já fecho os ouvidos porque senão me irrita. Eu digo, lá vem idiotice. Eu não sei o que é, esses dois temas atraem todos os malucos do mundo. Deve ter alguma coisa lá, não sei o que é, que atrai. O sujeito em geral é muito batuto, uma das características do bom intelectual, ele saber que não sabe tudo, saber onde ele pode encontrar o que ele precisa saber, etc. Mas às vezes o sujeito destapa a torneirinha e vira uma torneirinha das neiras. Não sei o que é isso, não sei. São os dois temas mais incríveis em todo lugar onde eu vou, não só na América Latina, como fora da América Latina. A maluquice a respeito disso é enorme. E, em segundo lugar, todo mundo fala da relatividade. Onde eu vou, tem um sujeito que vai mostrar que a está errado. É inacreditável. Uma das últimas vezes aqui no Brasil, fui visitar uma universidade lá do Nordeste e um professor lá me convidou para almoçar. Bom, eu fui toda velha, então, um restaurante muito bom. Aí, quando chegou lá no meio da conversa, ele disse, porque, professor, eu vou mostrar para o senhor o seguinte, eu demonstrei que Einstein está errado. Eu digo, meu Deus do céu, pensei com meus botões, meu Deus do céu, mais um sentido aí. Eu perguntei para você, o que é que você é? Ele, não, eu sou professor da Faculdade de Direito. Meu Deus. Você sabe cálculo? Não. Você sabe cálculo tensorial, geometria riemanniana e tal? Poder conhecer a relatividade? Não. Então começa a mostrar que a está errado. Não, aqui, professor, o senhor precisa ler esse meu artigo, que saiu no jornal aqui da cidade. Continuam ou vão fazer perguntas? Vocês querem perguntar? Você poderia começar aí aquela questão quando aquele computador da IBM derrotou o Kasparov lá na xadrez. Claro. Não sei se o senhor tem algum comentário sobre isso, o que foi comentado na época. Essa é uma boa. A gente está falando do da derrota do Kasparov, que era o campeão mundial de xadrez, pelo Deep Blue, computador. O X da questão é o seguinte, é óbvio que a razão principal dessa derrota foi a memória que o computador tem, que vocês podem aumentar, passa que a memória humana é limitada, é tremendamente limitada. Quando se joga xadrez, mais ou menos, o sujeito tem que não somente guardar as jogadas que foram feitas naquela partida, mas também tem que... O xadrez é uma coisa combinatória. Seguramente essa partida que ele está fazendo é semelhante a uma partida lá que o Capablanca, o Alekhine, esses grandes jogadores já fizeram uma coisa parecida. Então ele tem que saber que certa jogada, ele tem que prever. Às vezes fazer uma previsão assim de 10 lances, uma coisa assim, 5 lances. Kasparov era tremendo. Ele podia fazer a previsão. Mas agora, o Deep Blue, eles puseram na memória dele praticamente tudo que era jogo de xadrez, partida de xadrez existente. Tinha uma coisa semelhante, imediatamente o Deep Blue imediatamente dava as coisas semelhantes e imediatamente escolhia a jogada que ele ia fazer. Então, uma das vezes ele perdeu. E depois começou a vencer. E finalmente, uma segunda vez, ofereci uma fortuna para Kasparov. Ele se negou, Kasparov se negou a continuar. Porque ele disse que não dava. Não dá, você não pode competir com uma máquina que tem uma memória monstruosa. Praticamente todas as partidas significativas de xadrez foram embutidas no caco dela. E que ela facilmente, ela tendo em vista as jogadas que foram feitas, ela vai identificando o que foi feito com alguma outra partida semelhante e faz uma jogada e às vezes até aplica uma coisa que o Capablanca já tinha. Capablanca foi talvez o maior jogador de xadrez de todos os tempos, campeão cubano. Então pegava a partida do Capablanca e bumba. Xadrez é um negócio que depende principalmente de memória. É muito mais algo de memória do que você de insight. Memória é fundamental, absolutamente fundamental. Tanto que um bom jogador de xadrez precisa, logo de saída, começar a decorar muito tipo de jogada, porque senão se arrebenta. Por exemplo, tem que saber logo no começo o que se chama
saída cheque pastor. É um negócio que qualquer que estiver de xadrez, você começa a jogar xadrez, você pega o rei com esse negócio cheque pastor. Bom, e isso vale para um grande jogador de xadrez. A outra jogada que precisa ter em mente, às vezes você está mais cansado, qualquer coisa, e não consegue fazer, o computador não cansa. Pode dar um clique no computador, mas o computador funcionando bem não cansa. Pode ficar horas e memorizar um montão de coisas que ele aplica e que permite que ele vença. Alguma pergunta? Na questão de simulação, assim, o pessoal trabalha bastante com simulação eletrônica de circuitos. Às vezes um circuito demora 20 minutos, às vezes demora 5 dias Claro. para ser simulado. Ah, O sim. problema é PNP, não tem alguma coisa Você quer falar do problema, mas aí precisa dar outra aula, né? só uma pincelada. Esse problema, na verdade, ele é um problema exponencial ou não? Polinomial não é. Então deve ser um problema. Porque eu precisava dizer o que é um problema P, o que é um problema MP, etc. Mas aí nós já são 3 e 10, inclusive uma boa parte do que eu fiz está relacionado com esse problema. Aliás, o problema é saber se P igual a MP, quem vencer ganha $1 milhão. Ganha $1 milhão. Todo mundo pode... Na realidade, eu comecei a trabalhar durante 10 anos com esse professor Dória como brincadeira. E criou tanto caso, porque já é uma briga fazer pesquisa em alto nível, internacional. Mas quando tem $1 milhão por trás, aí é um horror. Qualquer coisa que você faça, outro já grita que outro já fez, que aquilo está errado, procura descobrir um erro, e é uma brigalhada desgraçada. Mas esse é considerado um dos mais importantes problemas de toda a história da matemática. Se um problema polinomial, se os problemas polinomiais formam uma classe de problema realmente diferente dos problemas não determinísticos, que não são solúveis polinomialmente. Na verdade, uma solução, quanto tempo tem? 3,5. Quanto? É 3,5. Mas sim, quer dizer, são 10 minutos. Isso, mais 15, 20 minutos. 5 minutos, então é difícil. Mas, na realidade, como é que vocês contam o tempo de trabalho para resolver um problema? Eu já disse, é o número de atos elementares que a máquina tem que fazer. Número mínimo. Um problema que eu dou, por exemplo, um problema da divisão de dois números, ele é polinomial, por quê? Porque o tempo que eu necessito é limitado por um polinômio no comprimento do input. Quer dizer, se o input, por exemplo, eu posso medir o input por meio de ocorrência de símbolo. Se for 10, então o número de trabalho que a máquina vai ter vai ser 10, vai ser uma função de 10 que é um polinômio. Por exemplo, 10 ao quadrado, ou 2 elevado a 10 ao quadrado, 2 elevado a x2, por exemplo. Se eu preciso, para resolver um problema, eu preciso, o comprimento do input é x, que eu meço contando a ocorrência de símbolo, a quantidade de ações elementares que a máquina tem que fazer é um polinômio em x. Por exemplo, x2, 5x2. Todos os problemas polinomiais são chamados de problemas fáceis, entre aspas, sensatos. Os problemas que não são polinomiais, geralmente eles são problemas em que isso aqui cresce terrivelmente. É uma função exponencial. Por exemplo, A elevado a X ou E elevado a X, uma coisa assim, um número muito grande. Bom, se for polinomial, para resolver um negócio de comprimento 5, por exemplo, vai precisar um século. Se precisar resolver um problema cujo input é 1000 símbolos, vai dar 10 milhões de anos. Aí o problema é solúvel
mas não é solúvel polinomialmente, é um problema exponencial. Então a grande questão da computação teórica e da lógica aí é a seguinte: será lógico que todo problema polinomial se enquadra facilmente aqui nesses problemas de natureza, eu falo exponencial, pode ser polinomial ou exponencial. Então isso aqui está lá contido lá facilmente. Agora, a gente quer saber se todo problema que não é polinomial, ou seja, problema que não é determinístico polinomialmente, se ele é um problema polinomial. Essa é uma questão aberta. Ninguém consegue resolver esse problema. Eu mesmo levei 10 anos com outro rapaz trabalhando nisso, e foi. Está muito complicado. O que nós procuramos demonstrar, mas ainda falta uma parte e a gente cansou, é que nas teorias, com as teorias matemáticas usuais, não dá para resolver isso. Só se mudar essas teorias e eu tiver uma outra coisa, um outro tipo de teoria, um novo tipo de cálculo, simétrico. Esse é um dos grandes problemas, dos mais incríveis problemas do nosso tempo. No fim do século passado foi feita uma reunião nos Estados Unidos, convidaram físicos, matemáticos, geniais e tudo, e para eles fazerem uma relação dos principais problemas, os 7 principais problemas abertos da matemática, tais que um milionário americano chamado Clay daria $1 milhão para que ele resolvesse. Fizeram uma fundação, a Fundação Clay e tudo, e o segundo problema é esse, o problema P igual a DT. O primeiro problema se refere a uma coisa que se chama conjectura de Poincaré. Esse problema foi resolvido, ao que tudo indica, recentemente. Os outros problemas estão quase todos abertos. Professor, quanto a inteligência artificial... Espera um pouquinho que eu não estou ouvindo. Conhece... Espera lá, fala alto. Quanto à inteligência artificial, o senhor poderia indicar alguma abordagem que o senhor considere promissora? Ou é tudo besteira? Não. Olha, eu nunca digo que tudo é besteira. Nem que é bom. Eu suspeito disso, mas evidentemente a inteligência artificial está indo para frente e a gente deve apoiar, está muito no começo. Eu dou um exemplo para você, por exemplo, que é o seguinte: suponha, no caso de Turing, no tempo dele, as únicas maquininhas eram máquinas assim, até nem sei se tinha máquina elétrica boa, era tudo na munheca. Inclusive eu ainda estudei com régua de cálculo. Meu computador é uma régua de cálculo. Quando o Turing bolou essas máquinas, todo mundo dizia o seguinte: ótimo esse teorema maluco dele, mas essas máquinas nunca vão existir na realidade. Pouco tempo depois estourou a revolução informática e toda aquela teoria monstruosa dele e de outro começou a ser aplicada.